Olá, está no ar o Arquivo de Notícias. Aqui a gente mostra assuntos que são destaque no município. Veja agora as manchetes deste fim de semana. Grêmio Esportivo Petrópolis é homenageado durante o grande expediente do vereador Roberto Gabriel Tozon. Legislação que restringe a venda e o manuseio de carnes foi tema de audiência pública em Passo Fundo. E ainda, grupo da Câmara pede auxílio da UPF para a capacitação de profissionais que atuam em casas de acolhimento. Iniciamos esta edição com um resumo do grande expediente do vereador Roberto Gabriel Tozon. Como incentivador do esporte, o parlamentar prestou uma homenagem. O Grêmio Esportivo Petrópolis foi fundado em 10 de outubro de 1974 e iniciou pequeno, mas ao longo dos anos se tornou um dos clubes mais conhecidos e respeitados de Passo Fundo. Por isso, recebeu um título de honra ao mérito do Parlamento Municipal. O Grêmio Petrópolis, nesse mês de outubro, dia 10 de outubro mais especificadamente, fez 43 anos de idade, É um velhinho, quase um cinquentenário, na nossa cidade. E como tu bem falou, conta com o respeito e o conhecimento mútuo, tanto das pessoas que estão lá dentro do grupo de amigos, quanto de outras pessoas de outros bairros, de adversários, É um clube formado por amigos, E é esse espírito que é o que mantém essa entidade unida aí há quase 50 anos. Por isso que é um clube muito querido, não só, como eu falei, pelas pessoas que estão lá dentro, mas também até mesmo por outros times, Nos finais de semana sempre tem alguma confraternização, algum jogo, e é muito bom tu ver que essa relação sai fora do campo, ela excede aquelas 4 linhas do jogo de futebol. E eu me sinto muito feliz por fazer parte disso também. Logo que foi criado, o clube não tinha campo próprio, mas em 1982 conseguiu uma área próxima à BR-285 para iniciar a construção. 14 anos depois, surgiu a necessidade de ampliar a estrutura. E hoje, o campo de futebol 11 é considerado o melhor de time amador na cidade, recebendo jogos de campeonatos locais e regionais. A gente tem um campo que se destaca, perante aos outros, e amador. A gente tem uma estrutura muito bem organizada, a gente preza muito pela manutenção do campo, Um campo com medidas oficiais da FIFA, e é tudo fruto de um trabalho que vem há mais de 40 anos, Não é uma coisa de agora, um trabalho já que a gente vem desde o tempo dos meus pais fundadores, que a gente vem cada vez mais melhorando dia a dia. Aos 43 anos, o Grêmio Esportivo Petrópolis inicia uma nova etapa de expansão com a criação de sua escola de futebol para crianças de 6 a 16 anos. Um projeto planejado há vários anos e que era um sonho das diretorias anteriores. A gente começou esse ano há uns 30, 40 dias, a nossa escolinha, o professor Regis ali. É um trabalho que a gente tem assim, há mais de 10 anos, vem tentando, só que nunca tivemos a oportunidade de botar em prática, E agora esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu pôr esse projeto aí para funcionar, e tá um projeto que tá superando as expectativas, Temos em torno de 15 crianças agora, e já temos mais umas que podem começar daqui a pouco, temos agendadas já para começar, em torno de 30 crianças já. O decreto estadual número 53.304 de 2016, que dispõe sobre a comercialização e o manuseio de carnes e derivados, foi tema de uma audiência pública. O evento contou com a presença de autoridades, técnicos, proprietários de açougues, mercados e fiambrerias. O conteúdo do decreto modifica uma norma em vigor desde 1974 e regulamenta a venda, o manuseio, a licença, a fiscalização e o controle dos estabelecimentos que comercializam produtos e derivados de origem animal. O vereador Leandro Rosso falou sobre a importância de promover o debate. Passo Fundo é a capital do Planalto Médio, uma cidade de 200 mil habitantes, não podia ficar fora desse debate. Como foi explanado aqui,
quantos empregos são gerados, quantas famílias dependem da regularização, revogação, enfim, adequação desse decreto. É só movimentando, mobilizando e debatendo que nós chegamos a um denominador comum. De que forma? Estavam aqui hoje os técnicos, estavam aqui vereadores, deputados, mas principalmente os empresários. Os questionamentos foram levantados, os técnicos explicaram. Agora, cabe a nós, vereadores, dar seguimento com a criação da frente mista, que vai envolver vereadores, deputados da região, mas principalmente os comerciantes, que são os maiores interessados. Crise, inadimplência, desemprego. Tu vem com um decreto desse sem debater com a comunidade, é um afronto, né, Ana Paula? A legislação está suspensa temporariamente para dar condições aos pequenos e médios empresários de se adequarem às novas exigências. Cândido Ricardo Marcolan veio até a Câmara de Vereadores em busca de esclarecimentos. O que nós do setor gostaríamos é que a fiscalização, os órgãos competentes dissessem o que a gente deve fazer para nós sermos fiscalizados, porém saber o que a gente tem que fazer. Não chegar lá, um dizer uma coisa, um órgão diz uma coisa, outro órgão diz outra. Está lidando com alimento e principalmente carne e coisas, tem que ser uma lei rígida, porém tem que ser bem clara para a gente poder se adequar. É o que todo mundo quer, não que ninguém quer fazer porque vai mudar, que faz 50 anos que faz assim. Não, se todo mundo fizer, for uma lei clara e rígida, todo mundo quer se adequar. Conforme o artigo 8º do decreto estadual, ficam proibidas as atividades de industrialização de alimentos, como carnes temperadas, empanados e embutidos, a abertura de embalagens originais de miúdos e aves, o fracionamento de carnes e a produção de alimentos prontos para o consumo, como, por exemplo, o churrasco. O presidente do Sincongêneros, que abrange 300 estabelecimentos, apoia o decreto desde que algumas alterações sejam feitas ao documento. Um estudo realizado em Porto Alegre sugere adequações na proposta do governo. A ideia é que se mantenha o decreto, né, porque ele, de certa forma, é melhor do que a lei lá de 74, né, e que se mantenha essa portaria 146 com alguns ajustes que vão permitir ao pequeno varejo, por exemplo, abrir embalagens que já vêm fiscalizadas do fornecedor, lá da indústria, manter no balcão uma carne moída por um pouco mais de tempo, que não precisa ter aquele tempo de moer na hora, na frente do consumidor, que vai despender de maior tempo, e a fila vai aumentar, o cliente se desgosta, né? Então, pequenos detalhes que estão sendo ajustados, né, e sugeridos nesse estudo, que com certeza vai viabilizar num primeiro momento. Claro que não é fim de linha, é um momento para se adequar e se buscar uma nova legislação que contemple a fiscalização, contemple os varejistas e principalmente o desejo e a necessidade do consumidor. Caso isso não ocorra, Ivan espera uma dispensa de 30% a 50% da mão de obra no setor. A adequação dos estabelecimentos passa por todo um arranjo físico das lojas, trocando equipamentos, trocando balcões, né, na função de manter esses produtos dentro da característica original dele, né? E isso com certeza vai acarretar uma dispensa de mão de obra, porque uma vez que não se manipula, não se trabalha mais com o produto, não tem por que se pagar mais para um açougueiro, porque ter pessoas capacitadas, né, inclusive com certificação frente ao Ministério do Trabalho, que deixam de ter a sua ocupação útil, né? E a seguir a gente volta a falar sobre a audiência pública que mobilizou açougues, mercados e fiambrerias. Das lágrimas da Mãe Preta surgiu uma fonte. Essa é a lenda do chafariz, localizado na rua 10 de abril, esquina com a Uruguai. E dessa fonte, quem bebesse voltaria às terras de Passo Fundo, conforme contavam os primeiros moradores daqui. A primeira construção do chafariz foi realizada pela Câmara de Vereadores em 1863.
Após sua construção, a praça sofreu 3 reparos, sendo que a última aconteceu em 1982. Hoje, a água é imprópria para o consumo, mas o local ainda é visitado pela comunidade. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. O Arquivo de Notícias repercute agora o que disseram os especialistas da área sobre o futuro do comércio de produtos e derivados de origem animal. E ainda os encaminhamentos da audiência pública. Entre os técnicos também existe divergência de opiniões. Mauro Moreira, que representa a Associação de Médicos Veterinários, acredita que a legislação favorece apenas as grandes indústrias. Essa lei ela deveria ter sido melhor abordada pelo governo, ter preparado essas pequenas indústrias, principalmente os açougues de bairros, os açougues de vilas, porque para esses estabelecimentos vai ser um custo muito oneroso essa questão da fiscalização. A fiscalização sempre houve, de uma forma ou outra, mas esse decreto ele vem impor algumas exigências que para o pequeno produtor, aquele que tem um açougue e ele não se preparou, ele não conseguirá atender essa demanda. De outro lado, o coordenador do Conselho Regional de Medicina Veterinária ressaltou os pontos positivos. José Pedro Martins disse que a mudança reforça a segurança alimentar e, como consequência, trará benefícios aos consumidores. Porque ela está exigindo que os estabelecimentos que façam o fatiamento de produtos de fiambreria e os açougues também, que eles tenham maiores controles, tipo, o consumidor quer saber se aquele queijo que ele está comprando e que foi fatiado, se foi fatiado em condições de higiene, a procedência desse produto, se não é um produto de indústria fiscalizada e não de indústria clandestina. Então, do ponto de vista do consumidor, nós somos altamente favoráveis, até porque vai qualificar a prestação do serviço, o estabelecimento vai ter que ter um profissional, esse profissional vai estabelecer um manual de boas práticas, de procedimentos que têm que serem adotados, tudo objetivando o quê? A segurança do alimento. E garantindo a segurança do alimento, nós vamos ter a garantia de saúde do consumidor. O evento teve ainda forte presença política. Estiveram na audiência os deputados Gilberto Capuani, Zilá Breitenbach e Altemir Tortelli. O presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia explicou que o tema é de grande impacto econômico. Por isso, o debate em várias regiões do estado tem atraído muitos empresários. Estão assustados, que estão vendo que se de fato for aplicado essa nova legislação, grande parte deles vão ter que demitir, ou muitos vão ter que fechar seus estabelecimentos ou transferir um custo altíssimo do produto das carnes, derivados, fiamberias, queijos fatiados que vão ser passados para o consumidor e vão perder o consumidor, é óbvio, vão diminuir as suas vendas. Então, uma preocupação muito grande. Nós temos algum levantamento que poderá ter um impacto de até 25, 30 mil trabalhadores no estado que poderão ser atingidos por essa legislação e a preocupação ela é grande porque o governo, inclusive, quando lançou o decreto, sentiu que tinha cometido um grande equívoco, voltou atrás e suspendeu os efeitos desse decreto por 1 ano. E nós agora temos a tarefa de, neste período, criar mudança nessa legislação. Na Câmara de Vereadores, os trabalhos foram coordenados pela Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos. O presidente do grupo, o vereador Fernando Rigon, mencionou os encaminhamentos da reunião. Conseguimos convencê-los do que é momento de haver a mobilização, deles colocar
aos vereadores, mas principalmente aos deputados, qual é que seus anseios, qual é que são as suas preocupações. Então, a audiência pública atingiu em pleno os seus objetivos. Nós vamos compor um grupo de trabalho com os vereadores, com os congêneros, com os açougues e com a população em geral, tentando que agora a gente faça esse elo de ligação entre o governo, entre a Assembleia e a população de Passo Fundo. Muito positivo. Há um movimento muito grande, e houve, né, na audiência pública da Assembleia e de Pelotas, pela revogação total da portaria, que eu acho que ainda entendo que é o mais correto. Porque afeta, né, o que o gaúcho tem de principal, que é o seu churrasco, né? Então, assim, nós também, além da vigilância sanitária, além de nós preocuparmos com a qualidade, nós temos uma cultura nossa que é assar carne, que é ter nossa pessoa de confiança que asse, que tempere a carne da gente. Então, não é só questão de lei, é questão cultural também. O processo de regularização fundiária de uma área no bairro São José pode estar próximo do fim. Uma audiência do Ministério Público estabeleceu exigências para que o Executivo defina a situação dos terrenos. A resolução surgiu a partir de um pedido do presidente da Câmara. O parlamentar é o autor de 3 processos administrativos que pedem a regularização dos terrenos. Nas ações, aproximadamente 150 famílias podem ser beneficiadas. Esse projeto é diferenciado um pouquinho das outras regulações fundiárias, porque essa situação do bairro São José, lá em 82, 84, quando Fernando Machado Carrão foi prefeito, ele vendeu aqueles terrenos para os moradores. Os moradores têm um contrato com a prefeitura. Não é uma área de ocupação. As pessoas estão lá, pagaram pelos seus terrenos, só que daí é o seguinte, o Patrick já é o 2º, o 3º, o 4º morador que estão lá e eles têm um contrato um por outro. Mas o comprador inicial comprou da prefeitura e a prefeitura acabou na época em não dar as escrituras para os moradores. Então nós entramos com o processo, nós ficamos desde 2009 buscando documentação, fazendo orientação e agora nós estamos culminando então no final desse processo. 16 famílias já serão beneficiadas, espero que até o final do ano, a gente está trabalhando com o Ministério Público Estadual e com a administração municipal, com o prefeito Luciano, através da sua procuradoria. Então nós entendemos que 16 famílias podem ser beneficiadas de forma urgente e as outras então, como são documentos 3º, 4º, seus sucessores, né, que estão em cima da área. É um projeto um pouco mais demorado, terá que vir numa lei para a Câmara de Vereadores, então nós estamos tratando isso. Nós queremos que até o final da nossa gestão, aqui em 2020, a gente consiga então regularizar as 150 famílias. Para dar continuidade ao processo, o município deve refazer o trabalho de topografia da área, já que o serviço realizado inicialmente não contemplava a medição dos terrenos. Patrick Cavalcante contou ainda que o Ministério Público estabeleceu um prazo de 30 dias para que o município apresente um cronograma de ações para a conclusão da regularização da área. Houve uma topografia por georreferenciamento. Essa georreferenciamento ela não atendeu às demandas específicas para a Secretaria de Habitação. Aí o topógrafo foi lá, fez um trabalho que não ficou contente, conforme o próprio secretário de Habitação, e agora está encaminhando de novo, então, para um novo processo de topografia. Por isso que nós encaminhamos ao Ministério Público para que em 30 dias, então, a Prefeitura nos apresente, então, uma solução a esse caso que eu estou desde 2009 e 2013 tratando. E depois do intervalo, definido o cronograma para análise da Lei Orçamentária Anual. Pra você, o que é ser criança? Jogar bola, brincar, fazer bagunça, brincar. Amor? Amor. Não sei. Um monte de coisa. E é brincando, aprendendo e fazendo novas amizades que essas crianças se preparam para a vida. E você pode ajudá-las a transformar o mundo, doando para a ONG Amor. ONG Amor, criança sendo criança.
parlamentares aprovaram o cronograma de tramitação do projeto de lei que estima a receita e autoriza a despesa do município para 2018. O projeto, de autoria do Executivo, prevê um valor de mais de 620 milhões de reais. O calendário de tramitação da matéria foi definido pela Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, que tem o vereador Alex Necker como presidente. Ele explica o que acontece a partir da aprovação do cronograma. Nós vamos agora iniciar o processo de discussão, tanto com a sociedade como com os colegas vereadores aqui internamente. Nós temos emendas que podem ser apresentadas, emendas que são impositivas, emendas que não são impositivas. Nós temos demandas da sociedade que certamente virão na nossa audiência pública, então é muito importante que nesse momento, tanto os vereadores aqui, como a sociedade possam participar desses momentos que teremos. A audiência pública é algo bastante importante, porque ali nós vamos estar apresentando o conjunto de ações que o Executivo enviou para a Câmara, que estão previstas no seu orçamento, um orçamento que é de mais de 520 milhões para aplicação no ano de 2018, e que nós esperamos construir de uma forma coletiva, com responsabilidade, que é aquilo que a sociedade espera da Câmara de Vereadores, os avanços que a cidade precisa. Então nós teremos as emendas impositivas, que existe já um conjunto de colegas acenando que farão investimentos na área da segurança pública, outras emendas que tratarão das mais variadas áreas. Então nós vamos construir um debate muito profundo, muito sério e muito responsável. O presidente da comissão ainda comenta que 2017 foi um ano de crise econômica em todo o país. Por isso, o orçamento para o próximo ano está mais contido. Nós vivemos num período econômico muito complicado, ainda estamos vivendo isso, né? Onde a economia do Brasil não cresceu. E o município de Passo Fundo também sentiu, assim como vários outros municípios, uma redução na sua arrecadação. Então o orçamento que veio para a Câmara é um orçamento que trabalha mais dentro desse aspecto, das dificuldades que nós tivemos neste ano, né? E que certamente tem reflexo na arrecadação futura, mas também nós estamos bastante otimistas, ou temos que ser otimistas, prevendo que a economia possa melhorar no ano que vem. De certo é que nós temos um orçamento para debater, uma expectativa de arrecadação que é considerável, uma demanda de serviços e de ações que a população aguarda e espera, que a cidade necessita. Então nós vamos debater bastante isso para construir, como já disse, com a responsabilidade que a cidade espera que a Câmara de Vereadores tenha. Confira agora o cronograma de ações aprovado por unanimidade. No dia 1º de novembro, acontece às 14 horas uma audiência pública para discutir o orçamento. Já no dia 14, termina o prazo para o recebimento das emendas parlamentares. Entre os dias 16 e 17 de novembro, a Procuradoria da Casa deve emitir o parecer jurídico das emendas, para que no dia 22 seja votado em sessão plenária. Já no dia 30 de novembro, a redação final deve ser encaminhada ao Executivo Municipal. Desde 2015, funciona em Passo Fundo o projeto Egrégora, idealizado pelo Ministério Público com o objetivo de envolver a comunidade no apoio e na manutenção das casas de acolhimento. E foi buscando o fortalecimento deste trabalho que a Câmara de Vereadores criou uma comissão especial. Coube a este grupo intermediar uma reunião junto à reitoria da UPF para buscar o auxílio de algumas demandas. A Comissão Especial de Apoio ao Egrégora é formada por vereadores, Ministério Público Estadual e profissionais da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social. Os integrantes fizeram um levantamento de questões que são essenciais para o cuidado das crianças acolhidas em instituições da cidade. Para o atendimento das demandas, a coordenadora do programa pediu o apoio da UPF. A necessidade da parceria da UPF em capacitar os nossos cuidadores e os nossos monitores e prestar também uma atenção psicológica a eles nessa tarefa tão árdua, né, e tão delicada que eles têm todos os dias, que é estar em contato com as crianças, com essa realidade que por vezes é dura e que precisa ter uma sensibilização e que mexe com eles, né, enquanto profissional, enquanto pessoas,
por se tratar de diversas situações, cada criança tem a sua história, tem a sua necessidade, e o cuidador ele precisa estar preparado para isso. E a UPF ela tem, então, né, esse leque de cursos que possibilita que a gente possa estar integrando esses conhecimentos e fazendo com que isso possa ser levado para dentro das casas de acolhimento e possa ser levado, então, a conhecimento dos cuidadores e dos monitores para qualificar esse atendimento, esse cuidado às nossas crianças. Josiane Chapuz lembrou que o município mantém um convênio com a universidade através do projeto de extensão, educação e cidadania. Nele, os profissionais que atuam como cuidadores recebem uma atenção especial. Traz toda essa questão de empoderar esse trabalho que é tão importante e que é fundamental na vida dessas crianças, né? Porque toda a rede de proteção trabalha voltado para as crianças, mas quem está diretamente e tem esse contato do dia a dia com as crianças são os cuidadores e os monitores. Quem media os conflitos e todas as situações sensíveis que surgem dentro das casas são esses cuidadores, e o projeto Educação e Cidadania ele vem nessa perspectiva, né? De trabalhar esse olhar, de cuidar do cuidador também, para que ele também possa se sentir bem, para que ele reconheça a importância do seu papel dentro de uma casa de acolhimento e a importância do trabalho que ele desenvolve. Então, é todo voltado para esse empoderamento mesmo do cuidador enquanto uma pessoa fundamental para o serviço e para todos os órgãos de proteção. A promotora Clarissa Machado ressalta a importância de capacitar em diferentes áreas os funcionários municipais. Conhecer o processo de desenvolvimento humano, por exemplo, facilita o trabalho das casas de acolhimento. Eles sejam esclarecidos, orientados por profissionais da área de psicologia sobre as fases do desenvolvimento humano, sobre a importância do afeto, do cuidado específico em todas essas fases, seja da infância, seja da juventude, da criança, do adolescente, né? E que eles também tenham algum preparo, algum conhecimento, alguma instrução técnica nesses outros ramos de pedagogia e o próprio esclarecimento jurídico quanto à situação legal dos acolhidos que estão sob seus cuidados, porque por mais que sejam pessoas muito bem intencionadas e que tenham esse cuidado, esse amor à causa, esse instinto protetivo à criança e adolescente, são pessoas que precisam de conhecimentos técnicos para melhor desempenharem essa função protetiva. Agora fica a expectativa de que os pedidos apresentados pela comissão sejam viabilizados pela Universidade de Passo Fundo. Desta forma, será qualificado o serviço de atendimento de aproximadamente 60 crianças e adolescentes. A Universidade de Passo Fundo tem sido sempre parceira das iniciativas da comunidade. Todas as entidades que nos procuram, nós entendemos que devemos, na medida do possível, fazer os atendimentos possíveis. Temos aqui um pedido de preparação de pessoas para atuarem junto à Secretaria, a Sencas, no atendimento a crianças. Ora, vamos ver o que nós podemos fazer e estaremos certamente participando com os nossos professores, com os nossos alunos, nesses locais, prestando o atendimento que é necessário. Nós discutimos aqui hoje com o professor José Carlos, reitor da Universidade de Passo Fundo, uma ampliação de convênios na área de psicologia, na área de oficinas de artes, de oficinas de fotografia, na questão do atendimento odontológico para as nossas crianças e nossos adolescentes, enfim, em várias áreas que a universidade já tem atuado em muitas vilas, em muitos bairros, e não é diferente nesse convênio que existe desde 2013, da Universidade de Passo Fundo com o município de Passo Fundo, que atende as nossas crianças. Então, nós ficamos muito felizes e realizados com essa reunião da Comissão Especial de Apoio ao Egrégora, contando com o Ministério Público, Prefeitura Municipal de Passo Fundo e sempre com a presença da Universidade de Passo Fundo. E nós encerramos o Arquivo de Notícias com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia e até logo!